Nós estávamos falando e tivemos um problema na mídia e dando continuidade à palestra, já finalizando, nós estávamos dizendo de uma carta que Allan Kardec publicou na Revista Espírita de 1865, de um médico já desencarnado que fazia referências ao cólera, que havia matado muitas pessoas naquela época, na época em que se estava divulgando, lançando, iniciando a doutrina espírita no mundo. Então, nesta carta, o médico diz que é um absurdo pressupor que a fé espírita vai isentar o confrade espírita dos compromissos kármicos, que ele não vai, por exemplo, morrer de cólera só porque é espírita. E nós, traduzindo para os dias atuais, podemos dizer que o fato de sermos espíritas não nos isenta de pegarmos e até desencarnarmos por conta do coronavírus. E mais, o médico, nesta mensagem, afirma que é importante fortalecer a fé, e não permitir que o medo tome conta da gente, porque a gente acaba abaixando o sistema imunológico, enfraquecendo. A fé fortalece e o medo enfraquece o sistema imunológico e pode permitir o contágio de uma determinada doença. E continua o texto aqui da Revista Espírita dizendo que ninguém vai morrer antes da hora. Nós temos que ter essa certeza que a morte é apenas uma passagem, mas nem por isso nós vamos nos expor graciosamente ao risco de contágio, acreditando que ainda não é a nossa hora. Porque se nós o fizermos, se nós nos permitirmos uma conduta irresponsável que vai nos acarretar um contágio indevido, nós somos responsáveis por antecipar o nosso regresso à pátria espiritual. Enfim, o texto diz qual a diferença da cólera e da morte em outras oportunidades. Ele diz que só é um número maior de criaturas que desencarna, mas na verdade é uma morte como qualquer outra. Então o que nós falaríamos para os dias atuais? O coronavírus é alguma coisa diferente? Deus está zangado? Não, só vamos ter um número um pouco maior de desencarnação do que teríamos sem esse coronavírus. Agora, para não dar a impressão que eu estou exagerando, eu vou ler uma linha. O médico dizendo, naquela época, parte-se em massa em vez de isolamento. Ele fala do isolamento naquela época por conta do contágio. E mais, eu vou continuar lendo para ser fiel. Ora, desprezar as medidas sanitárias que os podem preservar seria um verdadeiro suicídio, cujas consequências conhecem bem para eles se exporem. Então, o médico, no texto que Allan Kardec nos passa na Revista Espírita de 1865, ele fala para que nós respeitemos as medidas sanitárias, que para nós hoje é isolamento, lavar as mãos, usar máscaras, manter uma distância. Olha só que coisa importante. E ele continua dizendo que nós temos que prolongar a vida corporal, não por apego à terra, mas para ter mais tempo de progredir, melhorar-se, depurar-se, despojar-se do homem velho e adquirir maior soma de méritos para a vida espiritual. Enfim, então nós trouxemos para a nossa reflexão dessa noite essa carta, essa mensagem de Allan Kardec, essa carta desse médico que está na Revista Espírita, para a nossa reflexão neste momento difícil de isolamento,
né, neste momento de dificuldade financeira e desemprego e tudo mais, e que todo mundo conhece. E para encerrar, eu vou recordar uma história que, embora seja conhecida nos meios espíritas, é oportuna para a nossa reflexão, neste momento em que a gente acha por que tanta coisa ruim está acontecendo. É uma história do folclore chinês, né? Pelo folclore chinês conta-se que um dia um cavalo de um fazendeiro fugiu, né? E os vizinhos foram até ele e falaram: nossa, que infortúnio